Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal Vozes por Justiça. E foi preso o homem identificado como José da Silva, de 43 anos. Era bastante conhecido na comunidade de Apiacás, no Mato Grosso, como um pastor evangélico. E a sua companheira, Maria Santos, de 25 anos, mãe da vítima. Esse homem, com a omissão dessa mulher, ele agrediu fisicamente uma criança de 7 anos que teve o seu órgão genital amarrado com barbante por 3 dias, porque, segundo ele, a criança fez xixi na cama e ele resolveu torturar essa criança. Esse homem foi preso e a sua companheira, que é a mãe biológica da criança, também foi presa, acusada de omissão, porque, segundo a criança, quando chegou no hospital, quem levou a criança para o hospital foi o padrasto. Mas não porque ele estava preocupado com a criança, mas para que a criança não relatasse o que ele tinha sofrido. Os médicos ficaram chocados ao constatar que o menino tinha sido submetido a um castigo tão brutal. O órgão da criança, o caso era tão grave que a necrose já havia começado. O membro, a genitália da criança já estava entrando em necrose, colocando em risco iminente a amputação. A criança revelou aos médicos o que estava acontecendo, apesar do padrasto estar ali de junto, para poder a criança não relatar. E essa foi a punição que José da Silva, o tal pastor, escolheu por a criança ter urinado na cama, e deixou o membro da criança ali numa condição desumana por 3 dias amarrado com barbante. E o que mais chocou foi descobrir que a própria mãe estava ciente do castigo e consentiu que ele fizesse isso. A situação só veio à tona quando ele chegou lá no hospital e os médicos estranharam a gravidade dos ferimentos, acionaram as autoridades competentes, o conselho tutelar, e ao chegarem na casa, foram lá na casa da mãe da criança e não encontraram ela. Encontraram a avó, que disse que ela não levou a criança porque tinha problemas particulares a resolver e não tinha levado a criança no hospital. Quem levou foi o padrasto. Segundo a delegada responsável pelo caso, a delegada Paula Meira Barbosa, ela enfatizou a gravidade desses atos cometidos pelo casal, afirmou que eles vão ser responsabilizados por crime de tortura mediante castigo. E essa atrocidade pode resultar em uma pena de 8 anos de prisão, e que para mim ainda é pouco. Evidencia a urgência de se combater qualquer forma de violência contra a criança, garantindo proteção e justiça, porque além dessa criança ter sofrido essa brutalidade, ela está hospitalizada, porque ela teve que ser transferida para um hospital com mais recursos. Essa criança teve que entrar num centro cirúrgico, segundo o médico, para que fosse retirada esse barbante, porque já estava com necrose. E essa criança corre o risco de ter sérios problemas de problema renal, Os médicos estão, os urologistas, os médicos especialistas, cirurgiões estão atendendo com bastante cuidado essa criança, porque ela não venha a ter sequelas, o que será difícil. E o pai biológico dessa criança foi acionado e ele está pedindo ajuda para que ele possa conseguir a guarda dessas crianças, porque ele mora em outra cidade. E além dessa criança, a irmã dele,
de 9 anos, também é vítima de violência por parte desse tal pastor. Pastor não, né? Pastor do demônio, porque uma pessoa dessa ter coragem de fazer uma coisa dessa, ir para um templo, orar e pregar a palavra de Deus, se dizendo pastor, é uma coisa assim absurda. É absurdo para qualquer pessoa, mas para alguém que ainda prega a palavra de Deus, prega o amor, a justiça, né? A bondade, e fazer uma coisa dessa, essa pessoa ainda peca ainda mais do que o outro, porque ele sabe que aquilo é errado e ele prega, é um hipócrita aí na frente de um púlpito pregar se dizendo pastor. Que ele seja banido de qualquer tipo de título de pastor, porque ele não é um pastor. Pode nem ser chamado de ser humano, quanto mais pastor. E essa mãe também, porque uma mãe permitir que o filho seja agredido por o padrasto dessa forma e está conivente e não foi nem acompanhar o filho ao hospital, essa pessoa tem que perder para sempre a guarda dessas crianças, porque não é digna de ser chamada de mãe. Eu me revolto com essas coisas. Pessoal, é urgente que se denuncie qualquer tipo de violência, porque o quanto essas crianças não sofreram antes de acontecer isso. E sem ninguém tomar uma atitude, o conselho tutelar tem que estar de casa em casa visitando, fazendo campanha, mobilizando, indo mesmo. Tem criança em casa, tem que ir lá visitar, ir nas escolas, verificar as crianças, ver se tem marcas de agressão, conversar, né? As escolas têm que ter psicólogos para ter um dia para conversar com essas crianças, para ouvir de uma a uma, porque a coisa está fugindo do controle. E eu espero que esses dois monstros permaneçam presos e que não sejam soltos, que sejam paguem por esse erro, porque é revoltante, é muito revoltante. Sem mais, pessoal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos proteja.